Bom dia, irmãos e amigos. Aqui, irmão Alexandre, canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje, 99º dia de leitura, né? Vamos ler no Antigo Testamento o livro de Juízes, capítulo 7 e 8. Depois pularemos para Marcos, capítulo 5, versículo 21 ao 43. Tudo bem? Leitura alternada, Antigo e Novo Testamento. Versão da minha Bíblia, versão revista e corrigida, certo? E leitura feita sem comentários dos textos lidos. Para a honra e glória do Senhor, já são 99 dias de leitura da palavra. Em breve nós estaremos concluindo, se o Senhor permitir, os 365 dias, um ano, de Gênesis e Apocalipse. Tudo bem? Muito obrigado a todos que estão orando por este projeto. E logo mais estaremos fazendo uma oração para começar a leitura do dia de hoje. Hoje, 9/9/2025, são 9h50 da manhã. Estou gravando um pouco mais tarde hoje, porque eu acabei de chegar do meu trabalho, mas para a honra e glória do Senhor, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por mais este momento da tua palavra, Pai. Já estamos no 99º dia de leitura da tua poderosa palavra e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Abençoa, meu Pai, esta manhã, repreende toda interrupção humana ou espiritual e que teu nome seja engrandecido e glorificado, a tua palavra caia no nosso coração e que possamos colocar em prática na nossa vida e na vida do próximo. Muito obrigado, meu Pai, por este momento, estes minutos diante da tua palavra. Muitos queriam ter essa oportunidade, Pai, infelizmente não tem, por perseguições, por guerras, por outros motivos. Alguns países, meu Pai, nem a Bíblia traduzida no seu idioma é possível ter. Mas, meu Senhor, vem quebrar esse julgo, essa barreira, e que a tua palavra, meu Senhor, seja traduzida e os teus livros sagrados cheguem ao conhecimento de várias pessoas, para que elas se arrependam, se convertam e sejam salvas. Muito obrigado, meu Senhor, por estarmos numa nação que temos essa liberdade religiosa, de andarmos por onde nós quisermos com nossa Bíblia sagrada. Por isso, meu Senhor, nos faz entender a cada dia o quão é importante ler e meditar nas Escrituras Sagradas. Te oro, Pai Santo, e te agradeço. Abençoa grandemente mais uma vez esta leitura, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus amigos. Juízes, capítulo 7, tem como subtítulo: Gideão com 300 homens vence os midianitas. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: Ainda muito povo há, faze-os descer às águas, e ali tu os provarei. E será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele de que eu disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: Qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas. E ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas abaixo no vale. E sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: Levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E, se ainda temes descer, desce tu e teu moço pura ao arraial.
e ouvirás o que dizem. E então se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Então desceu ele com seu moço pura, até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale, como gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar, em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando o homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: Eis que um sonho sonhei. Eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu o seu companheiro e disse: Não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e a todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios com tochas neles acesas. E disse-lhes: Olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu ao extremo do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu e todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial e direis: Pelo Senhor e Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto as guardas, e tocaram as buzinas e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões das buzinas, e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas que tocavam, e exclamaram: Espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, e gritando, fugiram. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o exército fugiu para Zererá, até Bet-sita, até os limites de Abel-meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel e de Naphtali e de Azer e de todo Manassés foram convocados e perseguiram aos midianitas. Também Gideão enviou mensageiros às montanhas de Efraim, dizendo: Descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhes as águas até Bet-bara, a saber, o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhes as águas até Bet-bara e Jordão. E prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb, e mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. E perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, da além do Jordão. Vamos agora, Juízes, capítulo 8, continuação da história ainda de Gideão. Tem como subtítulo: Gideão apazigua os efraimitas e mata os reis dos midianitas. Juízes 8:1 fala: Então os homens de Efraim lhe disseram: Que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste, quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Porém ele lhes disse: Que mais fiz eu agora do que vós? Não são, porventura, os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que mais podia eu logo fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou esta palavra. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: Dai, peço-vos, alguns pedaços de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque estão cansados, e eu vou em alcance de Zeba e Salmuna, rei dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: Está já a palma da mão de Zeba e de Salmuna na tua mão, para que demos pão ao teu exército?
Então disse Gideão: Pois, quando o Senhor der na minha mão a Zeba e a Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. E dali subiu a Penuel e falou-lhes da mesma maneira. E os homens de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: Quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcó, e os seus exércitos com eles. Uns 15.000 homens, todos os que ficaram do exército dos filhos do Oriente. E os que caíram foram 120.000 homens que arrancavam a espada. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas para o Oriente em Noba e em Jocbeá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. E fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu, e tomou presos ambos os reis dos midianitas, a Zeba e a Salmuna, e afugentou todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás da peleja, antes do nascer do sol, tomou preso a um moço dos homens de Sucote e lhe fez perguntas, o qual descreveu os príncipes de Sucote e os seus anciãos, 77 homens. Então veio aos homens de Sucote e disse: Vedes aqui a Zeba e a Salmuna, dos quais desprezivelmente me deitastes em rosto, dizendo: Está já a palma da mão de Zeba e Salmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens, já cansados? E tomou os anciãos daquela cidade e espinhos do deserto e abrolhos, e com eles ensinou aos homens de Sucote. E derribou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois disse a Zeba e a Salmuna: Que homens eram os que matastes em Tabor? E disseram: Qual tu, tais eram eles, cada um na aparência como filhos de um rei. Então disse ele: Meus irmãos eram filhos de minha mãe. Vive o Senhor, que, se os tivesseis deixado em vida, eu não vos mataria a vós. E disse a Jéter, seu primogênito: Levanta-te, mata-os. Porém o jovem não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram Zeba e Salmuna: Levanta-te tu e acomete-nos, porque qual homem tal a sua valentia? Levantou-se, pois, Gideão e matou a Zeba e a Salmuna, e tomou as luetas que estavam no pescoço dos seus camelos. Versículo 22. Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porque nos livraste da mão dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: Sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. E disse-lhes mais Gideão: Uma petição vos farei, dai-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinham pendente de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram eles: De boa mente os daremos. E estenderam a capa, e cada um deles deitou ali o pendente do seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 ciclos de ouro, afora as loetas e as cadeias e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço. E fez Gideão disso um éfode e pô-lo na sua cidade, em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça, e sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. E foi-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. E teve Gideão 70 filhos, que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Asbiesritas. E sucedeu que, quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após os Baalins, e puseram a Baal-Berite por Deus. E os filhos de Israel se não lembraram do Senhor, seu Deus, que os livlara da mão de todos os seus inimigos em redor, nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber, de Gideão, conforme todo o bem que ele usara com Israel. Aleluia, glória a Deus. Somente 2 capítulos, capítulo 7 e capítulo 8,
Leitura concluída, tudo bem? Vamos agora para Marcos, terminar o capítulo 5. Ontem nós lemos até o versículo 20, certo? E agora iremos ler Marcos 5, ó, a partir do versículo 21 até o final, versículo 43. Né? Tem como subtítulo a filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. Então vamos lá, Marcos capítulo 5, versículo 21, fala: E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta, e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Aleluia, glória a Deus. Leitura concluída. Vamos agradecer ao Pai Todo-Poderoso. Ah, Senhor, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor, ao Deus perfeito, ao Deus tremendo, ao Deus de livramento, ao Deus bondoso, ao Deus que permitiu nesta manhã nós estarmos diante da Tua palavra, para aprender um pouco de Gideão e para aprender um pouco dos milagres do Teu Filho amado Jesus. Muito obrigado, meu Senhor, que possamos tirar mais e mais ensinamentos das Escrituras Sagradas, meditando a cada dia na Tua palavra. Dá um dia abençoado. Livra nossas famílias, nossos familiares. Dá paz ao nosso bairro, à nossa rua, ao nosso estado, ao nosso país, Senhor. Aos missionários, a todos aqueles que estão pregando o Evangelho. Vem repreender, meu Pai, governos opressores que não permitem nem mesmo a Tua palavra ser traduzida no idioma. Ah, meu Senhor, que a Tua palavra venha prevalecer aos irmãos que pregam ali na janela das 40, aquelas nações muito perseguidas. Meu Deus, tem misericórdia. E que possamos, Senhor, como igreja, interceder e colaborar para que o Teu nome seja glorificado e o Teu Filho Jesus Cristo seja conhecido entre todos os povos. Te oro, meu Pai Santo, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amanhã nós continuaremos, mas antes, vamos aqui pegar, como é de praxe, nosso plano de leitura, certo? 99º dia.
Juízes 7 e 8, livro do Antigo Testamento, e Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao 43, foi a leitura concluída no dia de hoje, certo? Hoje são 9/9/2025. Tenham todos uma excelente terça-feira e amanhã, se o Senhor permitir, estaremos aqui para mais um dia. Até mais.